Boa tarde a todos. O objetivo desse vídeo que eu estou fazendo é falar sobre algo que tem preocupado muito o mundo, né, que é acerca do suicídio. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro, aqui no Brasil, desde 2015, ele tem sido usado, explorado para falar mais sobre esse tema, que é o suicídio, né? Nós estamos no mês que, desde 2015, aqui é elaborado, é tratado como Setembro Amarelo, né? Sabemos que o amarelo, ele, em sinais de trânsito, ele é usado como atenção, para chamar atenção de algo. O dia 15 de setembro, dia 10, perdão, o dia 10 de setembro, no mundo inteiro, né, é o dia de combate ao suicídio. Essas datas, esse mês, esse dia, ele é usado como um símbolo, mas esses dias não são os únicos que são usados para explorar, para falar sobre esse dia. Porque o suicídio ele é algo que é real, é algo que acontece dia a dia no meio do mundo, no meio da sociedade. E eu separei alguns temas, eu separei alguns tópicos para falar sobre isso hoje com vocês. Espero que, não sei se vocês estão assistindo esse vídeo pelo Facebook, se é pelo Instagram, se vocês estão assistindo no YouTube, mas o que eu quero dizer para vocês é que curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, tem alguma experiência, conhece alguém, então diz aí o que você tem achado desse material, tá bom? Então assim, desde 2015 aqui no Brasil, né, como já havia dito, o setembro ele é usado para isso, com esse objetivo, né, de divulgar e propagar mais ainda as notícias sobre o suicídio. Né? O Brasil ele é signatário no Plano de Ação sobre a Saúde Mental, desde 2013 até hoje. Né? Esse Plano de Saúde Mental ele foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde. Né? E o que é signatário? O Brasil ele assina, ele faz parte desse plano de contingência acerca da saúde mental. Né? A Organização Mundial da Saúde ela busca uma taxa de redução, no mínimo, de 10% a menos do que foi o ano passado, de 2019. Né? Só que tem um problema. Aqui no Brasil, essa taxa tem aumentado de uma maneira assim, exponencial, a taxa de suicídio. Né? Esses dados que eu estou passando para vocês é da OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que faz parte da OMS, que, como já disse, é a Organização Mundial de Saúde. Eu fiz essas anotações porque é importante eu não passar nada desapercebido para vocês, nada fora do real contexto, né, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Preste atenção nesses dados, são dados vitalícios. Você entra no site da Organização Mundial da Saúde, que você vai ver que esses dados constam lá com evidências do que tem acontecido no mundo. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Mas mesmo assim, uma taxa muito grande de pessoas que têm tirado a sua própria vida. São 800 mil pessoas que se matam, que perdem suas vidas por esse ato de suicídio. Muitos podem chamar já de covardia, muitos podem chamar de saída, e às vezes é isso mesmo que acontece. É um ato de saída, a pessoa está fugindo daquela dor que ela está passando. Né? Nós sabemos que o suicídio ele vem já de algo anterior, de uma depressão, de algum problema, de alguma perseguição, de algum trauma, de algum transtorno. Mas o que acontece é que os dados falam por si só. É muito preocupante. São 800 mil pessoas que tiram suas próprias vidas por causa de algum problema que suas vidas têm enfrentado. O dado mais preocupante ainda é que para cada uma dessas 800 mil pessoas, a OMS relata que existe um registro
ainda maior de pessoas que tentam o suicídio. Veja bem, em cima das 800 mil pessoas que tiram suas próprias vidas, a cada uma dessas 800 mil, um número muito maior em cima de cada uma dessas pessoas são as pessoas que tentaram o suicídio. Nós estamos falando de um país que tem mais de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Esse dado eu não procurei pegar para informação, mas eu vou tentar colocar ele aqui na descrição do vídeo. Então, ou seja, os dados dizem que essa tentativa de suicídio é um fator mais preocupante ainda na sociedade, porque esse fator de suicídio, de tentativa de suicídio, ou do suicídio em si, leva a uma preocupação, porque uma pessoa vê a outra fazendo e acaba achando que aquele é um ótimo mecanismo de fuga para a sua dor. Isso é muito preocupante para a sociedade, isso é muito preocupante para a família, porque o ato do suicídio em si, ele não só prejudica a vida daquela pessoa que tira a vida, como a vida dos familiares daquelas pessoas, dos amigos, daquelas pessoas que têm algum tipo de contato, e ainda assim acaba prejudicando as outras pessoas que estão em volta, infectando, transmitindo aquela sensação de falso alívio, né? Eu vou deixar um tema claro, que um exemplo que eu tive há duas semanas, se eu não me engano. Né? Um amigo meu vindo do trabalho, eu moro na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para quem não me conhece, e ele vindo do trabalho, ele atravessando uma passarela em Nova Iguaçu, viu um tumulto lá em cima da passarela, e ao passar por cima da passarela, chegando naquelas pessoas para chegar do outro lado de Nova Iguaçu, né? Essa passarela ela divide a linha férrea, ele descobriu que um homem ele tinha se jogado, né, da Caracol, passarela Caracol, ou esse homem tinha se jogado na frente do trem e tirado sua própria vida. E aquilo ali chocou ele, claro, e muitas outras pessoas que estavam em volta. No momento que ele desceu daquela passarela Caracol, ele entrou na van para chegar até a sua casa. Saindo do trajeto da van, a van à frente atropelou um rapaz. Só que o que foi descoberto é que parecia que havia sido um atropelamento involuntário, mas não tinha sido. Um outro homem, um jovem, se jogou na frente da van e a van acabou atropelando ele e tirando a própria vida. Dois suicídios praticamente simultâneos. Um havia ocorrido há pouco mais de 10 minutos e logo um pouco mais à frente, 10 minutos no mesmo local, alguns metros mais à frente, mais um homem, um jovem, tirou a própria vida no mesmo dia. Então, quer dizer, isso só vem para refutar o que a OMS tem pesquisado e tem estudado. Que o ato do suicídio, além dele ser prejudicial, claro, para a própria vida da pessoa que pratica, para as pessoas que estão em volta, a sua família, prejudica aqueles outros que podem estar com pensamentos parecidos. Isso tem sido uma onda que tem acontecido no mundo e a cada dia mais, a cada ano que passa, esses dados têm aumentado. A OMS tem tentado fazer com que esses dados eles diminuam, né? Mas só que esse ano, no Brasil, foi constatado que aumentou o grau de suicídio. Provavelmente por conta dessa pandemia que nós temos enfrentado. Tem isolado as pessoas, tem deixado as pessoas mais dentro de suas casas, alguns têm perdido emprego, os relacionamentos pessoais têm se tornado mais difíceis pelas pessoas terem ficado tanto tempo dentro de casa, algumas ainda estão dentro de casa, porque a doença ainda está aí fora, está matando. Né? No Brasil tem diminuído a taxa de contágio, tem diminuído a taxa de morte, mas nós alcançamos uma faixa de mais de 108 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Então, assim, a OMS tem visto que o suicídio no ano de 2016 ele foi a segunda causa
principal das mortes entre jovens entre idade de 15 e 29 anos. 2017, 2018, 2019, 2020, nós temos visto a mesma coisa. A maior taxa de suicídio está entre os jovens. Eles têm se suicidado por questões pessoais, por questões de depressão, de não aceitação, de reclusão social, não só por conta do coronavírus, mas por conta de falta de afinidade com as pessoas à sua volta, por não conseguirem se encaixar no que a sociedade requer das pessoas. Então, assim, a causa principal, a segunda causa principal entre mortes no Brasil é o suicídio, de morte entre jovens. A primeira delas, a maior causa das mortes de jovens, e essa faixa etária ela cai de 10 anos para 19 anos, que é a principal causa das mortes, é a da violência interpessoal entre os próprios adolescentes, né? O que é interpessoal? É quando se tratamos de duas ou mais pessoas. O famoso bullying, quando o bullying acontece nas escolas, nas ruas, nas instituições, na igreja, seja onde for, isso faz com que os jovens acabem cometendo mortes. Nós vemos aí vídeos, temos visto na internet, temos visto nos jornais, temos visto nas todas as redes sociais, jovens praticando bullying contra jovens, jovens agredindo outros jovens por conta de diferenças tão pequenas, tão banais, que ainda que fossem diferenças grandes, não existe nada que não possa ser resolvido na base de uma boa conversa. Então, isso que tem acontecido por aí no Brasil. A maior taxa de mortalidade entre jovens de 10 a 19 anos tem sido por causa da violência. E a segunda maior taxa de morte entre jovens, e isso a faixa etária sobe um pouco para a idade inicial, em vez de ser de 10 para de 15, em vez de terminar em 19, subir até 29 anos, tem sido por conta do suicídio. O suicídio tem feito muitas vítimas. O suicídio ele tem feito com que famílias, pessoas tenham sido destruídas, porque a pessoa que tira a sua vida, ela acaba com o sofrimento dela momentâneo, mas ela passa esse sofrimento para os seus familiares e amigos por um decorrer de anos de vidas. Existem famílias que nunca se recuperaram de ter perdido um ente querido, de ter perdido um amigo para o suicídio, né? A pessoa tirar a sua própria vida. E sem contar que, voltando para a parte das pessoas que tentam tirar a sua própria vida, que isso é algo muito grave, né? O Estado reconhece que você cometeu um ato de suicídio, uma tentativa de suicídio, né? O homicídio, o suicídio, ele se enquadra no mesmo ato de eu pegar, sair ali e praticar um homicídio, tirar a vida de outra pessoa. E no caso, quando eu faço uma tentativa de suicídio e ela é fracassada, eu posso ficar com várias sequelas, porque eu posso estar consumindo alguma droga, eu posso ter usado arma de fogo ou enforcamento, qualquer um desses métodos que são usados para a tentativa de suicídio ou suicídio, né, efetivo em si, o, o governo, a justiça entende que a minha tentativa de suicídio, de suicídio, ela é um crime contra a sociedade. Então ali a pessoa, quando ela sai daquele período ali dela, de sair do hospital, de ter todo o tratamento, todo o amparo por ela ter tentado tirar a própria vida, é feito uma perícia da saúde mental dela, como se enquadra que essa pessoa vai passar aí um bom tempo em reclusão, seja numa casa de reabilitação, seja num presídio psiquiátrico, para tratar a mente, tratar essa pessoa até que ela possa voltar ou não a estar no meio da sociedade. Então, assim, o próprio suicídio, quando ele é efetivado, a pessoa vai embora.
mas ela deixa sequela nas pessoas que ficaram. Quando a pessoa tenta tirar a vida e não consegue, a sequela fica para as duas pessoas. Tanto para quem tentou tirar a vida, quanto para as pessoas que, seus entes queridos, né, que se preocupam. Então, assim, eu estava estudando a palavra, estava estudando a Bíblia, e encontrei no livro de Provérbios algumas passagens que podem ajudar as pessoas, que fala, que aborda esse tema, né? O primeiro tópico, né, que eu dividi em 4 tópicos, é sobre o isolamento social particular. Quando a pessoa ela está sendo perseguida, quando a pessoa está frustrada com a sua própria vida, ela procura se isolar socialmente, né? Em Provérbios 14, 13, diz que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte, né? Então, assim, às vezes as pessoas que estão precisando de ajuda, estão passando por uma dificuldade, estão passando por um problema, elas acreditam que elas se isolando socialmente, né? Elas se isolando em casa, nos seus quartos, elas estão bem, né? Elas estão fugindo do problema, mas na realidade não estão, porque o isolamento ele traz mais perturbação, ele traz inquietação, ele traz momentos de maior tristeza e dor, porque você não está compartilhando com as pessoas que você ama, não está compartilhando com um especialista a dor e o sofrimento que você está passando. Então, parece ser uma solução muito boa, como a própria palavra de Deus, como a própria Bíblia fala. Parece ser a melhor opção da sua vida para aquele momento é se isolar. Mas o final desse isolamento pode conduzir você à morte. Você pode conduzir você a tirar a sua vida ou a você tentar tirar a sua vida e não conseguir. Você pode ficar o resto da tua vida tetraplégico. Você pode ficar o resto da sua vida com uma sequela mental, uma sequela nas tuas funções motoras, não poder mexer braço, ou só o braço, ou só a perna, ou a fala, tudo pode acontecer numa tentativa de suicídio ou no suicídio. Então, o melhor caminho não é você se isolar socialmente. Pode parecer muito bom, mas não é, porque pode conduzir a uma depressão. E a depressão, quando ela não é enxergada por você ou pelas pessoas que estão à sua volta, pode sim conduzir a esse tipo de momento, pode conduzir à morte. O segundo ponto que eu achei no mesmo livro de Provérbios, no mesmo capítulo, só que dessa vez, num outro versículo, diz assim: mesmo no riso, a alma pode sofrer a euforia. Perdão. Mesmo no riso, a alma pode sofrer. E a euforia pode acabar em tristeza. Então, esse tópico é sobre agradar as pessoas e se mostrar forte quando não se deve fazer isso. Porque o próprio texto da Bíblia diz que mesmo no sorriso, a alma pode sofrer. Porque muitas das vezes você não faz a prática do isolamento social. Você não se isola no seu quarto, você não se isola das pessoas, mas você mantém um sorriso para as pessoas. Você mostra para as pessoas que você está bem. Mas o texto diz que a sua alma pode estar sofrendo. A sua alma está sofrendo e isso faz mal. E a segunda parte desse versículo de Provérbios diz que a euforia pode acabar em tristeza. Segundo a psicopatologia, euforia é um estado caracterizado por alegria, despreocupação, otimismo e bem-estar físico. Mas aí a gente entra um advérbio de adversidade, né? Diz assim, que não corresponde às condições da vida, nem ao estado físico objetivo. Que o objetivo da euforia seria te deixar com um estado físico bom, né? E estar numa condição de vida muito boa. Mas a euforia, ela não faz isso. A euforia, ela te dá essa falsa aparência de paz, essa falsa aparência de alegria. Você está com um sorriso nos lábios, mas você está triste por dentro. Olha o versículo inteiro. Mesmo no riso, a alma pode sofrer. E a euforia
pode acabar em tristeza. Porque você está passando a imagem de alegria. Você está passando a imagem de felicidade para as pessoas, quando na realidade você está sofrendo por dentro. Entra no mesmo quesito de você se esconder. Você não está se escondendo dentro de um quarto. Você não está fugindo dos seus amigos. Mas você está se escondendo por detrás de um sorriso. E isso também faz mal para você. Isso também gera uma depressão. É uma depressão disfarçada. E isso também pode levar a um suicídio. O quarto ponto que eu separei, o quarto versículo, se encontra no mesmo capítulo de Provérbios, que é Provérbios 14, que fala sobre a recuperação desse estado. Provérbios 14, versículo 10. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Esse versículo já te chama a você recuperar esse seu estado. Vamos falar sobre a recuperação desse estado de depressão, desse estado que pode te levar a praticar, cometer o ato de suicídio ou a tentativa de suicídio. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas. Essa é a parte A desse versículo, que vai falar que você conhece a dor que você está passando. Cada coração conhece muito bem o que está passando. Então passe à frente do seu problema. Procure uma pessoa que pode te apoiar. Procure uma pessoa que ela possa te dar um bom conselho. Procure a ajuda de um especialista, seja de quem for. Fale disso. Leve à frente. A parte B, segunda parte desse versículo, fala que da sua alegria não participará o estranho. Da alegria do teu coração não participa os estranhos. Né? Isso aí vai para as outras pessoas que estão em volta, vai para mim, vai para você, que talvez possa estar vendo uma pessoa que está sofrendo. Identifica esse amigo que precisa da tua ajuda. Identifica os traços nas pessoas que mostra que ela está sofrendo. Porque nós temos essa percepção. O ser humano tem a percepção de, por detrás de um sorriso, identificar se uma pessoa está sendo sincera ou não. Ninguém conhece melhor um amigo do que o outro. A própria palavra de Deus vai dizer, no livro de Provérbios ainda, que existem amigos que são mais chegados que um irmão. E esse texto vai dizer que existem amigos que são tão íntimos de nós, que nos conhecem verdadeiramente e sabem quem nós somos. Então você pode ver quando algo está errado no seu amigo. Se ele não está bem, insista, converse, seja chato, né? Seja chato. Procure seu amigo e descubra o que está acontecendo com ele. Não deixa a distância entre vocês, o problema dele, criar uma distância que você não possa chegar até essa pessoa e conversar com ela, saber o que está acontecendo, saber o porquê ela está passando por aquilo. Às vezes as pessoas têm dificuldade em se abrir com outras. Né? Às vezes pode haver uma relutância, mas eu digo para você ser resiliente. Eu digo para você insistir em ajudar e salvar uma vida. Não deixa o seu amigo, não deixa a sua mãe, não deixa o seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, os seus pais sofrer quieto. Se ele está recluso, se você está vendo que por detrás de todo aquele sorriso existe uma tristeza no coração dele, procure ajuda. Se você não se sente apto para ajudar, procure alguém que possa ajudar. Porque toda boa ação, ela pode ter uma recompensa. E toda boa ação pode ser o limiar entre salvar uma vida e a omissão de perder uma vida. Salve uma vida. E você que está sofrendo, a palavra de Deus diz que você conhece as suas próprias mágoas. Procure uma forma de trabalhar isso. Se você não se sente confortável para procurar alguém, assista palestras motivacionais, assista, procure ajuda psicológica à distância pela internet. Existem sites que você colocar no Google, né, ajuda psicológica à distância. Você vai encontrar especialistas que estão dispostos a te ajudar a passar pelo problema e ainda assim manter o anonimato. Todo psicólogo, psiquiatra, ele mantém a sua conversa entre você e eles. A não ser que vá prejudicar
você esteja intencionado em tirar a vida de alguém, né? Ou tenha cometido algum tipo de assassinato. Pode ser que, devido ao teor da conversa entre vocês, ele precise procurar as autoridades para ajudar você de uma melhor forma. Mas, tirando isso, os especialistas sempre vão estar dispostos a ajudar vocês. E o quarto tópico que eu quero falar é que a ajuda, né, vem de Deus. A maior ajuda que um ser humano pode ter, ela vem de Deus. Mesmo capítulo de Provérbio, versículo diferente. Versículo 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Nós vivemos um mundo praticamente agnóstico. As pessoas têm feito de tudo para distanciar o ser humano de Deus. Falar de Deus hoje se tornou algo impróprio, falar de Deus se tornou algo ultrapassado, falar de Deus se tornou algo para deixar para o passado. Por conta de tantos escândalos que nós temos visto no meio evangélico, de tantas pessoas que têm colocado uma máscara de falsos crentes e envergonhado o evangelho de Cristo, muitas pessoas têm se distanciado do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus pode te ajudar muito. Deus, ele pode te ajudar muito. Como o próprio texto diz, o temor de Deus é fonte de vida. É a fonte da vida, o temor de Deus. Porque ele é capaz de te afastar das ciladas da morte. Porque quando você tem uma intimidade com Deus, a palavra de Deus nos diz e nos mostra, e todo mundo já ouvimos falar isso, que Deus é amor. Deus, o verdadeiro Deus, ele é amor. Por mais que pratiquemos coisas erradas aos olhos de Deus, o temor de Deus é aquele que nos afasta da cilada da morte. Deus ama o pecador. O que Deus não gosta é do pecado. O que é considerado pecado para Deus são muitos outros fatores. Disso Deus não se agrada. Mas você, ser humano em si, independente do que você está fazendo, da sua crença, do seu crédulo, Deus, ele te ama. Jesus te ama muito e não é pouco. Então, o temor de Deus, o temor do Senhor, ser temente a Deus, ser conhecedor das Escrituras, tudo isso te ajuda a se afastar da escrada da morte. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: se apegue mais a Deus, se apegue mais às pessoas que você ama, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o amor de Deus não está nele. Então, ame mais o seu próximo. Se aproxime mais das pessoas que te trazem paz, tranquilidade, equilíbrio e sustentabilidade. Se aproxime mais do Criador da vida. A palavra de Deus nos diz que sem Cristo, nada do que existe hoje poderia ser feito ou poderia vir a existir. Se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus, se aproxime das pessoas que você ama. Porque o temor do Senhor é a fonte da vida. O temor do Senhor, ele tem poder para nos afastar da estrada da morte. Ame a sua vida, respeite sua vida. Ela é um dom gratuito que Deus nos deu. Independente do seu credo, se você acredita ou não, se apegue à sua vida. Viva intensamente. Porque nesse momento existem muitas pessoas que morreram por conta do coronavírus, morreram por conta de outras muitas doenças e outras mais estão internadas nos hospitais por várias situações e enfermidades diferentes. E elas gostariam muito de ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance de sair dos hospitais e estar vivo. Ainda que fosse numa cadeira de roda, ainda que fosse sem um braço ou uma perna, mas gostariam de poder estar livres dessa doença. Gostariam de estar livres e poder andar por aí. E ainda assim, nós temos visto o relato, nós temos visto o gráfico mostrando que são mais de 800 mil pessoas por ano que tiram suas próprias vidas. Então, lute por aqueles que querem viver. Lute por aqueles que estão passando por problemas e dificuldades. Identifique uma pessoa em depressão e ajude. Você em depressão, você tem a força para sair disso.
E se você acha que você não tem força, peça a Deus força, que Deus vai te dar. Amém? A todos uma ótima tarde e fiquem na paz de Deus.